Tem alguns autores que usam o mesmo nome de taxa nominal versus taxa efetiva e também usa a mesma questão para taxa nominal versus taxa real. E outros autores chamam de taxa aparente versus taxa real. Autores como, por exemplo, Edgar Abreu, que é um professor, né, um grande professor de matemática financeira para o pessoal que faz cursos na área bancária, ele traz essa diferenciação e eu acho, inclusive, que tem mais lógica. Taxa nominal, elas confronta com taxa efetiva e taxa aparente confronta com taxa real. E diz o que é essa taxa real. Se você não sabe, houve uma época em que a gente tinha o artigo 192 na Constituição Federal, e esse artigo 192 da Constituição Federal falava o seguinte, olha, as taxas de juros não poderão ser, né, nessas operações feitas integrantes do sistema financeiro como um todo, as taxas reais não poderão ser cobradas acima de 12% ao ano. Era o que estava lá no artigo 192 da Constituição até o ano 2000. Eu sei disso, nós estamos em 2021, chegando em 2022, isso mudou no ano 2000, ainda tem gente falando desses 12% ao ano, ainda tem, por quê? Porque a coisa demora um pouquinho para o povo pegar mesmo. Tem um povo aí que é um pouquinho mais atrasado que os demais. Mas existia esse conceito de taxa de juros reais lá na nossa Constituição de 1988. E um dos pontos que o STF veio suspendendo a aplicação desse artigo 192 até ter uma lei complementar, isso já lá em 92. Então a Constituição saiu em 88. Em 88, o Constituinte decide que, por causa da inflação que a gente estava vivendo, da loucura que a gente estava vivendo no Brasil e do risco de empobrecimento total da população frente ao poder dos bancos, o poder constituinte resolveu colocar o artigo 192 na Constituição, falando que as taxas de juros reais não poderiam ultrapassar 12% ao ano. Em 92 ainda tem uma ação direta de inconstitucionalidade do próprio artigo, olha só que loucura, né? O próprio constituinte falando que era inconstitucional, enfim. E aí o STF decide falar o seguinte, olha, o artigo 192, as disposições do artigo 192 não são auto-aplicáveis, porque depende de lei complementar. Eu estava lá no artigo 192 e até hoje está lá no artigo 192 que depende de lei complementar. Então, não poderia se aplicar aquela taxa de juros de 12% ao ano, taxa real de juros de 12% ao ano, porque dependia de lei complementar, segundo o STF lá em 1992. Isso fica travado de 92 até o ano 2000. No ano 2000, com todas as coisas que aconteceram naqueles anos ali, né? Naqueles anos, no início dos anos 2000, passou a ter o seguinte, passou a retirar essa questão de 12% ao ano, lá no ano 2000 ainda. Por quê? Porque eles falavam que não existia um conceito do que era taxa real. Aí eu falei, olha, eles esqueceram de consultar qualquer professor de matemática financeira, que qualquer professor de matemática financeira consegue explicar o que é uma taxa real de juros. Qualquer professor de matemática financeira, qualquer aluno que teve aula de matemática financeira consegue explicar o que é uma taxa real de juros.